Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você tem uma Bíblia, por favor, pegue-a, abra no livro de Mateus, capítulo de número 3. Há uma palavra nesse texto que eu quero compartilhar com você. Essa palavra, antes de falar com você, falou com o meu coração. Então eu quero falar de coração para coração. Nesse texto, um personagem rouba a atenção da cena. Eu estou falando de João Batista. E ele aparece pregando no deserto. João Batista é conhecido na Bíblia como precursor de Jesus, aquele que veio antes, apontando, indicando o caminho. E o capítulo 3 começa dizendo que as pessoas olhavam e perguntavam: quem és tu? Tu és o Cristo? Tu porventura és o Cristo? Ele disse: não sou. Então quem és tu? Um profeta? Não, também não sou. É Elias? Não, eu não sou. Então quem és tu? E ele logo traz a sua resposta. A expressão da resposta dele é dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Mateus capítulo 3, versículo 3 diz: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quando ele se apresenta assim, apregoando no deserto, chama-nos a atenção o ritmo, a vida, o estilo de vida que esse personagem bíblico tinha. Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele se alimentava de mel e gafanhoto. Sim, mel silvestre e gafanhoto era a sua dieta alimentar. Suas vestes, contrariando toda a lógica da época, se vestia de peles de camelo. Era um homem diferente, com uma pregação diferente. E qual era a sua pregação? Arrependei-vos, porque está chegando aí o reino de Deus. Arrependam e cada um de vós sejam batizados. E de todos os lugares, as multidões afluíam para o Rio Jordão para por João ser batizado. A mensagem que mais lembramos quando se fala da pregação de João é a mensagem do arrependimento. Porém, o capítulo 3 apresenta algumas coisas mais na mensagem de João. A mensagem de João apresenta, além do convite ao arrependimento, apresenta duas coisas. Número 1, apresenta a grandeza de Deus. Porque quando as pessoas o perguntam quem você é, ele diz: eu sou apenas uma voz. Alguém há de vir depois de mim. E esse alguém é mais poderoso do que eu. Esse alguém é maior que eu. Eu não sou digno de desatar nem as suas sandálias. Se você é conhecedor da cultura judaica, sabe que todas as vezes que alguém chegava numa casa, a família humilde, a pessoa tinha que lavar os seus pés. E assim a dona da casa lavava os pés do hóspede que está chegando. Mas numa casa maior, numa casa de pessoas ricas, então um escravo era quem lavava os pés. E não era qualquer escravo, era o menor da casa. E ele estava agora dizendo: eu sou o menor da casa. Na verdade, ele se coloca como menor do menor, porque ele diz: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, de lavar os seus pés. João está dizendo: por mais forte que vocês achem que eu sou, por mais intrépido que vocês acham que eu sou, há alguém maior que eu, há alguém que está acima de mim, e esse alguém vos batizará não apenas com água, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se há algo mais na mensagem de João, aqui está um detalhe: ele aponta a grandeza de Jesus. Sim, ele é grande. Ele é tão grande que em Atos, no capítulo 4, no versículo de número 2, traz a solução para aquilo que Filipenses escreve. Filipenses é Paulo dizendo a esta igreja, dizendo: porque Deus deu a ele, Jesus, um nome que está sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará. E Atos concorda dizendo que a este nome é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então olhe para a mensagem de João e veja, muito mais do que arrependimento, ele anuncia a grandeza de Deus. Há um Deus que é grande, há um Deus que é maior que a vida e maior que a morte, tão grande que nem um túmulo conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou, ele está vivo, em seu nome todas as coisas se submetem. Ele está em cima de um barco, a tempestade assolando, o vento soprando forte,
mas ele se pôs de pé e ordenou o vento e o mar, e eles se acalmaram. O vento e o mar ouviram sua voz. Ele está entrando em Gadara, um moço possesso de demônios, mas ele entrou em Gadara, e uma palavra foi capaz de expulsar os demônios que oprimiam aquela pessoa. Sim, o reino físico e o reino espiritual estão submissos à ordem, ao comando deste nome, Jesus. Ele é maior que tudo. Porém, a mensagem de João prossegue, e agora, além de apresentar a grandeza de Deus, ele apresenta o juízo de Deus. É por isso que no versículo 12 do capítulo 3, ele vai dizer que esse homem chamado Jesus, tem na sua mão uma pá, e limpará a sua eira. E ele usa algumas figuras nesse texto, pá, eira e fogo, para dizer que haverá um tempo em que esse grandioso Deus, esse grandioso Senhor, exercerá juízo sobre a terra. Eu preciso trazer a você algumas lembranças de como funciona na cultura judaica. Os homens, quando plantam uma vinha, quando plantam alguma coisa, e chegada a época de colher o trigo, este trigo é colhido e trazido para um lugar, onde ali ele é pisado. Depois de pisado, ele é separado, o joio do trigo, e o joio é separado para ser queimado, e o trigo é separado para ser guardado no celeiro. E isso me remete a algo muito mais sério, que passa desapercebido dos nossos olhos. A mensagem de João, além de apresentar a grandeza de Deus, e você há de concordar comigo, a mensagem de João também apresenta o juízo. E nesse ponto, talvez algumas pessoas discordem, pois como pode um Deus de amor ser um Deus que vai exercer juízo? Sim, é isso que está escrito. Por essa expressão, logo descobrimos que João está dizendo, ele é maior do que eu, e vai exercer um juízo que está perto de vir. Eu gosto de observar os detalhes do texto, e no capítulo 3, nós estamos a observar a seguinte expressão, minha eira. Ele tem na pá e juntará o trigo. Veja a expressão, na sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Sabe o que isso me faz pensar? Que o juízo de Deus, antes de começar pelo mundo, começará pela sua eira. Para você entender melhor, eira era o lugar exatamente onde se colhia, se debulhava o trigo, preparando-o assim. E quando João está dizendo, ele tem uma eira, ele está falando do seu povo. Se isso é absurdo para você, em Mateus capítulo 21, a expressão do autor é essa, que um dia um homem plantou uma vinha e procurou frutos nessa vinha, mas os seus trabalhadores eram maus, enviou homens para colher os frutos, mas eles os espancaram. O filho do dono da vinha veio colher os frutos e ele o mataram. Então o dono da vinha veio e tomou a vinha deles e deu para outro homem. Sabe do que diz essa parábola de Israel e da igreja? Deus um dia levantou um povo sobre a terra com um homem chamado Abraão e disse, através de ti as famílias da terra serão benditas. E o povo judeu se tornou aquilo que se são, só que eles rejeitaram, não produziram os frutos dignos de arrependimento. E quando Deus veio para trazer a colheita em Israel, Israel rejeitou o Senhor, rejeitou os seus profetas, rejeitou o próprio Filho de Deus. Então Deus tira o reino de Israel e dá agora a sua igreja. É palavras dele em Mateus 16 dizendo, eu edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja que não tem um nome estampado na parede, a não ser uma única identificação, minha igreja. E se a igreja é dele, ele tem liberdade para fazer o que quer. E João está dizendo, ele vai limpar a sua eira. Ele vai exercer esse juízo sobre essa eira, fazendo com que as pessoas percebam a importância disso. Ao olhar para Mateus 21, é essa descrição que eu tenho de alguém que está dizendo, dei o reino a outras pessoas, porque os seus trabalhadores não eram dignos. Em Mateus, no capítulo de número 13, nos versículos de 24 a 30, continua essa explicação dizendo que na eira de Deus algo estranho está acontecendo. E o que é? Jesus, que gostava de falar muito por parábola, está dizendo, um homem resolveu plantar sua plantação,
Só que indo para casa, enquanto dormia, veio o maligno e semeou joio no meio da plantação do Senhor. E agora, quando acordaram, viram o trigo e o joio crescido. E alguém disse: Senhor, arranquemos o joio, arranquemos, porque para nada presta. E o Senhor diz: deixe-o crescer, até que venha um dia em que eu separarei o joio do trigo. Então, se João está dizendo que Jesus tem uma eira, eu preciso dizer que a eira de Deus fora feita de plantação de trigo, mas o inimigo inseriu o seu joio. O inimigo colocou, implantou o seu joio. E sabe o que é joio? São todos aqueles que estão no lugar certo, com as atitudes e motivações erradas. Pesquisando no Google, eu descubro que joio, a diferença do joio para o trigo se dá pela seguinte razão: o trigo é um grãozinho cheio, o joio é vazio. Sim, é vazio. O trigo se dobra devido ao peso do seu corpo, da semente, dos grãos que traz em si. Mas o joio, por ser vazio, é sempre rígido e não se dobra. O trigo, quanto mais amadurece, mais fácil a sua colheita. O joio, quanto mais amadurece, mais enraiza no chão as suas raízes. E isso me faz entender muito bem qual a diferença entre quem serve a Deus e quem diz que serve a Deus. Os que servem a Deus se dobram diante dele, os que não servem se dobram diante das suas vontades, não da vontade de Deus. Mas importa o meu querer, a minha boa vontade. Os que servem a Deus estão sempre se curvando diante deles e não são vazios, não são aparentes, são cheios por dentro. Os que dizem servir são aparentemente bons, mas vazios em seu interior. Os que servem a Deus, quanto mais chega o tempo da colheita, mais prontos estão para serem colhidos. Os que dizem servir, quanto mais se aproxima o juízo, mais seu coração está na terra, mais sua mente está nas coisas terrenas. E agora João está dizendo: ele tem uma pá, e juntará na sua eira o seu trigo, e separar para o fogo o joio que ali está. Quando eu olho para as Escrituras, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 19, João já naquele tempo dizia: alguns estão entre nós, mas não são dos nossos. Alguns saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Eu estou trazendo essa mensagem pelo espírito de profecia, porque eu entendo mais do que nunca que é chegado o tempo da colheita, que é chegado o tempo de Deus colher os seus. Só que entre os de Deus estão aqueles que dizem ser de Deus, estão aqueles que dizem ser. E talvez você logo esteja pensando alguém de um comportamento estranho, de um comportamento esquisito. Ouça-me, na época de Jesus havia 3 grupos de pessoas religiosas. Havia os escribas, e sabe quem eram? Os que conheciam, os que sabiam as Escrituras. Eram eles os encarregados de transcrever, mas conheciam, não praticavam. O segundo grupo eram os fariseus, ritualistas ao extremo. Não comiam sem lavar as mãos, não faziam nada nos sábados, cheios de rituais e dogmas, porém vazios de devoção e fervor, ao ponto de Jesus dizer: vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está longe. E o terceiro grupo eram os saduceus, e sabe o que eles eram? Líderes, autoridades, eram as pessoas mais importantes do sinédrio, porém tinham uma fé duvidosa, nem acreditavam na ressurreição, nem acreditavam em anjos, não acreditavam num monte de coisa, embora estivesse no altar falando do monte de verdade. Então eu olho para o cenário de Jesus e pareço estar diante do mesmo cenário nos dias atuais. Os que dizem ser de Deus são semelhantes a esses escribas. Conhecem muito da Bíblia, conhecem muito das Escrituras, mas não a praticam. São casas edificadas sobre areia. Os que são joio são semelhantes aos fariseus, que praticam rituais, que estão muitas das vezes exercendo sua vida religiosa, mas vazio de conteúdo e devoção. Uma hora adoram a Deus, uma hora adoram a si próprio. Uma hora cantam canções de louvor, outra hora cantam canções quaisquer. Uma hora estão firmes na sua devoção, outros estão tão vazios. O joio são semelhantes aos saduceus, que têm uma fé distorcida. Ao invés de viver e crer naquilo que a Bíblia diz, estão à procura de razões para a sua própria fé. São pessoas que vivem uma fé dúbia,
fraca e sujeita à queda. Então eu olho e percebo, sim, esse é o cenário da geração de hoje. E se esse é o cenário da geração de hoje, eu me encho do Espírito para dizer a você: Deus está trazendo juízo à terra. Aquele que ama a terra também exercerá juízo sobre ela. E para revelar os que são seus, os dias de hoje são pertinentes. E por que eu digo com tanta segurança? Porque se você não sabe, quando a colheita vinha, quando a limpeza da eira chegava, algumas coisas aconteciam. Primeiro, era-se agarrado ao feixe de trigo. Todo homem que ia colher o trigo, com a sua mão esquerda, ele abraçava aqueles grãos, abraçavam aqueles grãos, aqueles ramos de trigo, e com a sua mão agarrada de um lado, trazia a foice do outro. Isso me remete à seguinte ideia: o Deus que me ama e me traz para perto do coração, traz em suas mãos o juízo que será exercido. É essa a revelação do texto. Mas não era a única coisa que acontecia na colheita. Depois de agarrar o trigo perto do coração e meter a foice, arrancando-a do chão, agora ela era pisada, sim, colocada em um terreno plano. Muitas das vezes usava uma prancha e pisava sobre aquilo para diminuir o volume, e pisando os grãos caíam ao chão. E isso me remete à seguinte definição: que Deus, com amor e juízo, visitou a terra e está provando os homens, para pisar os homens, revelando os que são seus. Deus está pisando a terra para revelar o quanto nós somos pequenos e devemos baixar o nosso volume, porque estávamos cheios, tão cheios de nós mesmos. Igrejas estavam cheias, porém vazias de Deus. Homens estavam cheios de si, porém vazios de fervor e temor a Deus. E Deus está pisando a terra. Deus está pisando para que se mostre aqueles que são seus. Depois de pisar, alguém vinha com uma pá, que mas na verdade era um garfo, e jogava o trigo para cima, e o vento era a única coisa que dispersava o grão cheio do grão vazio. Quando se jogava para cima, o grão cheio caía ao chão, mas a palha era levada pelo vento. Vento na Bíblia sempre foi sinal de provações, e Deus está provando o mundo para revelar a individualidade de cada um, porque muitas das vezes estamos dentro da igreja, muitas das vezes estamos no meio de uma aglomeração de fé, mas Deus nos conhece individualmente, sabe quem somos e como de fato estamos, e jogar para cima é revelar quem você é. Esse tempo, como sacerdote que sou, estou mais do que convicto de que Deus está revelando quem são os seus, porque os que são seus estão se curvando diante dele. Os que não são, estão mais preocupados com dinheiro, estão mais preocupados com estas coisas da vida terrena. Eu vou morrer, esse vírus, sim, você vai morrer, com um vírus ou sem um vírus, um dia você vai morrer. E quem é trigo, tem a convicção que mesmo que morra, seu nome está escrito no livro da vida, e para lá, para a eternidade ele irá. Mas o joio está mais preocupado com a terra, porque quanto mais chega o tempo da colheita, mais se enraiza as suas raízes. O trigo está voltado para Deus, olhando os sinais e descobrindo ele está voltando. Mas o joio está preocupado com política, está preocupado em definir os heróis ou os bandidos dessa época. Então eu estou diante de uma nação, de uma geração que, ao invés de ler os sinais, estão se desviando neles mesmos. Eu estou diante de uma igreja que por muitas das vezes adorou Jesus com palavras, mas não vivia a mesma palavra que dizia crer. Eu estou diante de uma geração de cristãos que estão dizendo amar a Deus, mas sua fé está sendo provada e estão revelando a falta de valor que dava uma fé que diziam ter, de pessoas que estavam no altar dizendo Deus, mas agora estão fazendo deuses para seu próprio ventre. Mas o juízo está chegando, sim, o juízo está chegando, e depois de colher, de pisar e jogar para cima, a última coisa que o colhedor daquele trigo fazia era, guardava
para o fogo, a palha e o joio. E a expressão de Mateus 13 ainda é mais preocupante, porque diz: o fogo inextinguível, o fogo que não se apaga. Isso me remete à figura do juízo final, quando o Senhor diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre, no fogo que nunca se apaga. Ei, para você isso pode ser apenas uma brincadeira, para você isso pode ser apenas uma expressão de um fanático religioso. Espere para ver. Você pode esperar para ver aonde isso vai dar, ou você pode parar e refletir: que cristão sou eu? Que homem, que mulher sou eu? Que vida tenho eu com Deus? Quando tudo isso começou, você se desesperou e se afligiu e disse: meu Deus, mas e agora? Depois de 60 dias dessa pandemia assolando nossa nação, o que você estará dizendo? Tantas coisas eu estou ouvindo, tantas coisas eu estou lendo, e agora só me remete à seguinte conclusão: Deus está separando o joio do trigo. E esse separar joio do trigo não será feito pelos homens, porque o homem só conhece o que está diante dos seus olhos. Mas Deus conhece o que vai além das palavras e das belas imagens que se aparentam ter. Ele conhece corações, Ele sabe quem somos e como estamos. E quando o fogo consumia todas as palhas secas que para nada prestava, sabe o que Ele fazia com o trigo? Ele guardava no seu celeiro. Isso me remete a João capítulo 14, quando Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito que vou preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O amor de Deus é revelado no próprio juízo, em dizer a você: eu estou voltando. O que nós estamos vivendo nos dias atuais nada mais é do que Deus debulhando o trigo, do que Deus separando os que são seus, e outra vez verão a diferença entre quem serve a Deus e que não serve. Talvez você pense que a diferença entre quem serve a Deus está entre ter uma casa própria ou morar de aluguel, está entre ter um carro novo ou andar a pé, está entre ter saúde ou adoecer. Nunca foi. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve está no temor, está na reverência, no compromisso com Deus e as suas palavras. Ele não se importa com barganhas, ele ama a Deus. Ele não se importa se tem aplausos ou críticas, ele ama a Deus. A diferença não é dita pelo mundo externo, é dita por quem eu sou. E como Deus sonda as mentes e prova os corações, Ele está jogando a palha para cima. A pandemia, Covid-19, nada mais é do que Deus jogando a palha para cima, para revelar os que são seus. E se você pergunta por que Deus está fazendo isso, é para poupar você do que está por vir. Porque como uma mulher que está para dar à luz e sente as suas contrações antes da intensa dor que é a dar à luz, as dores de hoje são apenas contrações. Jesus chama isso de princípio das dores, e cinco deles estão registrados lá. Você ouvirá falar de muitos falsos cristos, você ouvirá falar de guerras e rumores de guerra, de terremotos e sinais na natureza, você ouvirá falar do quarto, as pandemias. O quinto se aproxima, a fome. É isso que está revelado em Mateus 24 e em Lucas 19. Os 5 sinais são contrações que vão dizer: o mundo vai gemer. E você pode ficar do lado de lá discutindo política, você pode ficar do lado de lá defendendo ou acusando, você pode ficar do lado de lá achando normal ou não normal, você pode ficar do lado de lá sentado na sua poltrona, mas você um dia se dará diante da realidade de que o que estamos vivendo agora são gotas diante da torrente que há de vir por aí. E para salvar a sua vida, Deus está separando os que são seus. Eu pergunto: de quem é a sua vida? Talvez você esteja hoje afastado dos caminhos do Senhor. Talvez um dia esse livro esteve na sua mão e no seu coração, e você estacionou na fé por decepções ou coisas quaisquer que te aconteceram. Mas Deus conhece os que são seus. Revele de quem é a sua vida e tome uma atitude. Talvez você esteja dentro da igreja, você não esteja no mundo de pecado, esteja sentado em uma das muitas cadeiras que havia dentro da igreja, mas mesmo dentro da igreja estava distante de Deus. Revele de quem era a sua vida, revele de fato a quem pertence o seu coração, e tome uma decisão simples, a decisão dita
pelo próprio Senhor: filho meu, dá-me o teu coração, dê o seu coração a Deus. Pare de viver se distraindo com coisas quaisquer, porque se existe uma ferramenta sagaz nas mãos de Satanás, chama-se distração, e você está sendo distraído e não percebe o que está vindo por aí. Como profeta de Deus, eu entro na sua casa para dizer a você com muita responsabilidade, e respondo diante de Deus pelo que eu digo: o fim está chegando, o juízo de Deus se aproxima. De que lado você quer estar? Agora, se você quer estar do lado de Deus, comece com Mateus 16, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Você está pronto para negar a sua vida farisaica, de crenças e ideologias vazias, fortes nas suas culturas, mas vazias na sua profundidade? Está disposto a negar suas orgias e prazeres, suas vaidades e seduções? Está disposto a negar a sua vida para viver o que Deus tem? Essa é uma escolha sua. Há 25 anos eu ouvi essa mensagem e eu tomei uma decisão. E todos os dias vivo como se fosse o meu último dia. Sei que nenhum mérito tenho para adentrar os céus, mas me humilho diante de Deus outra vez e te peço: Senhor, perdoe os meus pecados, limpa o meu coração. Eu quero estar pronto para quando a trombeta tocar. Ela vai tocar. E quando ela tocar, de que lado você vai estar? Já leste Mateus 25? Uma noiva, um noivo, 10 donzelas. O casamento está pronto, as donzelas estão ali. 5 delas são loucas, 5 são nécias. E são nécias porque, mesmo estando no lugar certo, não tinha azeite de reserva. Por não ter azeite de reserva, suas lâmpadas estão prestes a se apagar, e elas correm ao mercado à procura de fazer o que deviam ter feito antes. Até que o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram, e as que não estavam chegaram depois dizendo: abre a porta, deixa eu entrar. Suas palavras, as respostas que ouviram foram essa: eu não conheço vocês. Essas mesmas palavras Jesus dirá no dia em que se sentará no trono. Para aqueles que se arrependeram, Ele fará isso: vinde, benditos de meu Pai. Mas para aqueles que viveram desapercebido, achando que sempre teria tempo para fazer, Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. O que você vai ouvir depende da decisão que você vai tomar. Qual é a sua decisão? Aonde você estiver, eu posso orar por você? Você me permite, na sua casa, orar pela sua vida? Então, aonde você está, feche os seus olhos. Enquanto eu dedilhado desses instrumentos, me permita orar por você. Estar afastado, é hora de voltar. Está distante do caminho de Deus, é hora de reconciliar-se. Era um moço que ia para a igreja, que nunca tomou a decisão. Está na hora de tomar a decisão. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé ou de joelhos. Você pode ficar do jeito que você desejar. Você só não pode ficar indiferente. Então feche seus olhos. Eu quero orar por você. Ao dedilhado desses instrumentos, eu quero orar pela sua vida. Meu Deus, meu Deus, Senhor que sonda as mentes e os corações, Senhor que sabe quem somos e como estamos, diante de Ti nos colocamos outra vez, nos aproximamos da cruz, na certeza de que a cruz revela amor e juízo. Amor para o homem que arrependido disse: lembra-te de mim, e juízo para o homem que permaneceu em seus pecados. Senhor, eu trago a Ti o meu coração arrependido mais uma vez. Eu não quero ser um saduceu que em cima do altar diz uma coisa e vive outra. Eu não quero ser um fariseu vazio na minha devoção. Eu não quero ser um escriba que conhece as leis e nega a eficácia delas pelas atitudes que tem. Por isso eu oro a Ti agora, e no nome de Jesus eu me aproximo da Tua presença, eu me aproximo do Teu altar e te peço, Deus, em nome de Jesus, perdoa-me. Se há alguém orando comigo agora, se há um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, um senhor ou uma senhora, se há alguém orando te pedindo perdão, perdoa. Recebe de volta o filho que está afastado.
Recebe de volta a ovelha que se desgarrou do aprisco, a dracma que se perdeu dentro de casa, recebe de volta. Perdoa o meu irmão e a minha irmã, levanta-o, acolhe sua alma em seus braços outra vez. Abra os seus olhos para enxergar que não estamos vivendo um dia qualquer, estamos vivendo os últimos dias, os dias em que o juízo de Deus desceu à terra. Pai, eu oro por essas pessoas, que o teu amor entre em cada casa, que o teu amor entre em cada casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Me ensina a amar o teu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita o meu caminho. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aonde você estiver, eu queria que você cantasse outra vez o coro dessa canção. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode fazer isso? Cantamos juntos outra vez. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre. coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
conhece sua vida, e por isso essa noite Ele te convida ao arrependimento. Está na hora de você tomar uma decisão, fazer uma aliança com Deus. Volte-se para Deus, busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque-o o quanto Ele está perto. A mesma mão que abraça o trigo e traz para perto do coração, também traz em sua outra mão a foice, símbolo do juízo. Tudo depende de como você vai estar. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais de Deus, mergulhar nas Sagradas Escrituras. Se você estar em qualquer canto desse país, você pode fazer conosco um curso. Estamos disponibilizando no final desse mês um curso onde queremos mergulhar mais nas coisas de Deus. Acione-nos, chame-nos nas nossas redes sociais, se inscreva. Dia 30 nós iniciaremos o curso Logos. E sabe o que eu quero? Dizer a você quem é Deus, o Deus que eu conheço, que conhece você e que você o ama e o respeita. Nós queremos encerrar esse culto agradecendo a Deus por permitir entrarmos em sua casa, a nós e toda a equipe que estamos aqui juntos, trabalhando, envolvidos nisso. Que o Senhor abençoe teu lar. Una-se agora com a sua família, porque nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua cidade. Nós estamos em Barroquinha, no Ceará, mas Deus é Deus de perto, também é Deus de longe, e aonde você estiver, Ele pode visitá-lo agora. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, queremos te apresentar todas as famílias desse município, Jesus, e as demais espalhadas por todo este país, Senhor. Pai, eu quero apresentá-las a Ti, Senhor, porque nesse momento, Senhor da glória, não há socorro em outra pessoa a não ser em Ti, Senhor. Pai, o salmista disse: elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, que as nossas famílias brasileiras estão precisando é do seu socorro, Senhor. Deus, nós estamos necessitados de Ti, Senhor. Que as pessoas abram a mente e o coração, abram a sua visão, Jesus amado, espiritual, para entender que o que nós estamos precisando não está nas mãos, Senhor, dos nossos governantes, e nem muito menos nas mãos do nosso dinheiro, mas está nas mãos do nosso Deus. Querido Espírito Santo, entra na casa de cada família agora, Senhor, trazendo consolo. A Tua palavra diz que para o mundo, o Senhor é quem convence o mundo do seu pecado, e para a igreja o Senhor é revelação. Querido Espírito Santo, e eu te peço, para a casa daqueles que ainda não te aceitaram, que o Senhor entre nesse momento convencendo-os dos seus pecados, convencendo-os, Deus amado, que eles possam tomar essa decisão de arrependimento. E para a igreja, que o Senhor entre em cada lar consolando, trazendo palavra dentro do seu coração de firmeza, Senhor Jesus. Pai, não deixe que o medo os consuma, não deixe que o medo venha consumir nossos lares, Senhor Jesus Cristo, mas que possamos dizer para o medo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, como igreja, Senhor, eu te peço, Jesus amado, ajude-nos, venha nos ajudar, Senhor, precisamos do Senhor. Abençoe cada família, abençoe os maridos, as esposas, os filhos, Deus amado. Espírito Santo de Deus, queremos te pedir, te engrandecer nesse momento, confiando no poder que há no teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Levante sua mão. Eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. E depois dessa bênção encerraremos cantando mais uma canção. E no próximo domingo, nesse mesmo horário, e por que não dizer nesse mesmo canal, eu espero você. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, sua casa, sua família, agora e para sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe você. Cante conosco mais uma canção de celebração ao Senhor. Tu és a minha porção.
Pai.